Sejam todos bem-vindos, o programa Ronda está de volta numa terça-feira com muitas informações. Gente, olha, eu quero pedir mais uma vez a você que está aí sentado do outro lado, no seu televisor, nos acompanhando. Participe conosco nas redes sociais, viu? Nós vamos receber aqui, nós estamos recebendo, aliás, muitos vídeos, muitas fotos flagrantes daquilo que acontece na cidade de Linhares, Soretama e Rio Bananal. E são vários. Agora, nós vamos reiterar que é necessário, é muito importante que haja detalhes das informações que nós estamos recebendo aqui. Vai ficar mais fácil para te dar a resposta. Portanto, é só um aviso, né? Só um aviso para quem utiliza o nosso WhatsApp. 998 30 60 60, para que você possa combater os problemas que estão aí na sua comunidade. Produção, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda está começando. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó, desocupação no Jocaf. Sim, desocupação no Jocaf, porque hoje o Ministério Público, a Polícia Militar, o Poder Judiciário e a Caixa Econômica Federal, numa ação conjunta para encontrar irregularidades no residencial Jocaf. Eu quero lembrar que o que é o residencial Jocaf, gente? Programa Minha Casa Minha Vida, onde várias casas foram entregues para aqueles que supostamente estão precisando de uma residência. Mas aí eu quero chamar a atenção para essa residência aí, uma das residências visitadas hoje pela polícia. Eu quero chamar a atenção, olha aí, ó, aí já tinha polícia, já tinha oficial de justiça, todo mundo. Para desocupar, a família que estava aí não era a proprietária. A família não era a proprietária. Isso traz, obviamente, um problema gigantesco, porque a Caixa Econômica, o governo federal, entenderam lá atrás que quem se inscreveu, estava de fato precisando. E sabe quais foram as irregularidades? Hoje nós vamos falar sobre tudo isso. Eu tenho a fala, inclusive, do oficial de justiça. Claro que ele não fala tecnicamente sobre o processo em si. Ele não fala sobre o processo em si, mas ele vai falar daqui a pouco sobre as motivações. O que é que motivou a ida de um oficial de justiça numa casa dessa na região do bairro Jocaf? Existem outras denúncias, eu quero afirmar. Pode voltar aqui para mim. Existem outras denúncias que ainda estão sendo apuradas. Mas, gente, eu vou dar o valor de quanto se paga, o morador, quanto é que ele paga para ocupar uma casa dessa do programa Minha Casa Minha Vida. E a conclusão de hoje de manhã é de que não compensa cometer esse tipo de ilícito. Na verdade, é um ilícito que não compensa de jeito nenhum. É um valor irrisório, pago por um período de 10 anos. Daqui a pouco nós vamos falar desses números aí. A ocupação aconteceu hoje de manhã e eu quero trazer outros detalhes ao longo do programa. É assim que começamos, então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Então vamos lá, retoma a imagem do Jocaf. No próximo bloco eu vou ouvir o oficial de justiça e aí nós vamos saber de mais detalhes dessa visita, o que foi essa visita. Antes de chamar essas imagens, volta aqui para mim rapidinho. Ainda hoje, uma informação importante tomada pela Justiça Eleitoral e que tem a ver com presos que ainda não estão condenados. Muitos aqui do município de Linhares. Agora sim, pode voltar lá a imagem. Vamos lá. Hoje de manhã, a Polícia Militar esteve dando apoio a esta operação. Esse baú que apareceu aí na imagem tem um emblema do governo do estado do Espírito Santo. Porque, na verdade, trata-se de uma operação de desocupação por causa de irregularidades. Aí eu já quero mencionar o seguinte, eu vou chamar um bloco de intervalo de comerciais daqui a pouco e eu vou voltar com essa informação. Mas quais são os ilícitos que foram observados? Gerou processo na justiça contra quem estava nesta casa aí e outras 4 que ainda vão ser visitadas pela justiça. Aluguel, por exemplo, o cara foi lá e ganhou a casa, né? A pessoa vai lá e ganha a casa. De repente resolve alugar. Não pode.
Não pode. Ah, pior ainda, de repente resolve vender a casa. Gente, não pode fazer isso. O programa Minha Casa Minha Vida é uma excelente ideia. É uma excelente ideia. Agora, vamos lá, né? Se você pega, tá precisando, aí de repente você vai lá e simplesmente aluga, então você não está precisando, meu querido, né? Então não está precisando. Essa desocupação aí é fruto de uma fiscalização motivada por denúncia. E sabe da onde que surgiu a denúncia? Da própria comunidade. Aí depois a Caixa Econômica foi lá e pediu a fiscalização para que fosse fiscalizado. E há um processo, inclusive, nesse caso aí. A desocupação aconteceu dessa casa, esse foi o flagrante que nós tivemos. Eu não sei se nós temos imagem aí, produção dos móveis sendo retirados, eu não sei. Mas seria importante colocar no ar. Porque a desocupação já foi fato, né? Ela já aconteceu e outras quatro casas vão ser visitadas pela justiça, pelo oficial de justiça. Daqui a pouco eu vou retomar esse caso aí, porque há muito o que se falar. Eu quero ouvir o oficial de justiça. O oficial de justiça vai falar sobre a motivação dele ali no local. E eu tenho, inclusive, o documento oficial da Caixa Econômica Federal e da Justiça. Daqui a pouco, voltamos com outras informações, principalmente dessa desocupação no Jocaf, aqui no município de Linhares. Eu volto já. Produção, veja se eu tenho informações aí da base do Notaer, a nova base do Notaer, que serve às nossas forças de segurança. Eu já tenho essa informação aí, daqui a pouco eu vou chamar. Agora eu quero chamar a imagem do presídio para presos provisórios, uma informação importante que tem muita responsabilidade social na informação que eu vou trazer agora. Muita gente fala em reintegração à sociedade do preso, mas o que já foi feito? Para que esse preso seja reintegrado à sociedade? O que já foi feito? Então, foi tomada uma decisão pela Justiça Eleitoral muito importante, que tem a ver com presos provisórios aqui do município de Linhares e de todo o estado do Espírito Santo. Veja, o presidente do TRE, o Aníbal de Rezende Lima, assinou convênio de cooperação técnica e parceria para a criação de sessões eleitorais especiais em estabelecimentos penais e unidades de internação de adolescentes, já que existem adolescentes com 16 anos ou mais e que já podem votar. Alguns têm o título também. A assinatura do documento aconteceu na última sexta-feira, na sede do TRE, contou com a participação da Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público, a Elda Márcia Moraes Espedo. O convênio, olha bem, hein? Olha que notícia, atenção candidatos, está querendo concorrer às eleições? É melhor você dar uma olhadinha nessa imagem aí, ó. O convênio vai possibilitar o atendimento de até 891 adolescentes internados e 7.659 presos provisórios. A instalação das sessões eleitorais nos estabelecimentos penais, indicados pela Sejus, está condicionada à inscrição de pelo menos 20 eleitores aptos em cada local. E aí seguem as informações do TRE. Também caberá à Secretaria de Justiça a garantia de condições de segurança nas unidades, o encaminhamento dos nomes dos servidores, dos colaboradores. Então vai ser feito um grande mutirão. O desembargador Aníbal Rezende diz que o convênio firmado vai permitir o direito a voto de quem? De presos provisórios. Significa reinserção para a sociedade. A prática da cidadania para presos provisórios. O que era um tabu há algum tempo, agora se tornou uma realidade para, repito, presos provisórios. Aí você pergunta, e os presos que já têm condenação? Primeiro que eles não estariam aí. Esse local em Linhares, você que está fora da cidade e me acompanhando, esse local aí é para preso provisório, fica no Jardim Laguna. Os condenados vão lá para Bebedouro, rumo de Bebedouro. E aí, o preso condenado já não tem este direito. Não há esse direito para preso condenado. Portanto, essa é uma notícia importante para quem está provisório
e que gostaria de exercer a cidadania do voto. Essa notícia é muito importante, eu entendo que é fundamental até. Pode voltar aqui para mim, eu quero saber mais do Notaer, me parece que vai ter uma nova base. Esse Notaer é muito importante para o contexto de segurança do Estado. Vamos saber? Eu já tenho essa informação aí? Põe no ar. É isso mesmo, o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo, o Notaer, vai ganhar uma nova base no novo aeroporto de Vitória. Quem explica, quem fala mais sobre o assunto é o secretário-chefe da Casa Militar, o Coronel Dalton Ferrari. Coronel, explica pra gente como é que vai funcionar esse novo hangar. Bom, nós estamos desde 1992, que foi criado o primeiro grupamento aéreo no estado do Espírito Santo. Nós atuamos aqui, no quartel do Comando Geral de Maruípe, uma estrutura pensada e projetada na época para 2 aeronaves. Hoje nós estamos operando com 5 aeronaves, ou seja, não está... A parte de logística e de infraestrutura já não suporta as demandas que nós temos. Praticamente nós temos uma demanda, 3 demandas dias, coisa que no passado uma demanda dia era muitas vezes. Ou seja, então nós estamos mudando para o sítio aeroportuário de Vitória, que vai nos propiciar maiores condições de segurança, tanto de pouso e decolagem das aeronaves. Pois é, o senhor falou de 5 aeronaves, que já funcionam e que vão funcionar também nessa nova base. Quais são essas aeronaves? Elas atendem a quem? Bom, no estado do Espírito Santo nós trabalhamos integrado, assim como as forças de segurança pública, que é um modelo pioneiro no Brasil, trabalham todas integradas, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. Também o grupamento aéreo do Espírito Santo trabalha totalmente integrado. Nós temos aqui integrantes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Civil que atuam nas diversas missões. Quais são essas missões, A gente atua em apoio à Polícia Militar nas operações diárias dos policiais na rua. No Corpo de Bombeiros apoiamos na Defesa Civil e no combate a incêndio e nos resgates. No SAMU, a gente presta um serviço que nos alegra muito, que é ajudar a salvar vidas, A gente faz transporte intra-hospitalar, apoia nos resgates e no transporte de órgãos. Fazemos também atuação no policiamento florestal e no policiamento de trânsito. Pois é, Coronel, no caso, atualmente essa base aqui, qual o tamanho dela e o novo hangar, qual vai ser o tamanho dele? Então, hoje nós atuamos numa área para 3 aeronaves, ou seja, basicamente nós temos 700 metros quadrados, nós estamos indo por uma área de 8 mil metros quadrados, vai propiciar nós ampliarmos a nossa prestação de serviço à sociedade. Maravilha. Quando é que esse novo hangar vai começar a funcionar? A nossa base operacional, a gente começa as obras dele a partir do primeiro semestre, ainda no primeiro semestre agora de 2018, e ela deve ficar pronta até o início de janeiro de 2019. Pois é, local estratégico esse aí. Gostei da ideia. Daqui a pouco, desocupação de casas no Jocaf, eu volto a abordar o assunto e nós vamos ouvir o oficial de justiça que foi lá para cumprir esse mandado de desocupação. Foi hoje de manhã, casas que estavam ocupadas de forma irregular. Polícia Militar ajudando exatamente, dando esse aparato para que essa ação judicial fosse cumprida. E aí nós vamos explicar o porquê disso tudo. Prometi, produção, de falar aqui quanto se paga, não é? Quando o cara recebe o Minha Casa Minha Vida, quanto é que ele paga? Tem um valor mínimo, valor máximo e é por um período. Eu vou explicar essa história toda daqui a pouco. Intervalo de comerciais. Volto já. Vamos lá, o caso de desocupação de casas no Jocaf 1, não é a produção? Que é um residencial do programa Minha Casa Minha Vida entregue há alguns anos para aqueles que precisavam de moradia. Pelo menos é o entendimento das autoridades competentes que fizeram cadastro, houve uma concorrência pelo cadastro e aí logo nasceu. Esse é o caminhão verdadeiro, né? Esse é o caminhão. O outro caminhão não tem nada a ver com o negócio não, viu gente? É esse aí, ó. Pronto, está chegando aí. E essa é a casa onde a desocupação foi feita hoje de manhã. Os móveis foram retirados. Por que está acontecendo? Eu vou chamar já o oficial de justiça, gente. Eu vou chamar já. Por que isso aí está acontecendo? Porque a casa, ou ela estava alugada, ou ela estava sendo vendida. Irregularidades na ocupação. Não eram os donos verdadeiros que estavam na casa. Isso não pode acontecer dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O oficial de justiça, o Tiago Helker, ele conversou conosco e explicou essa desocupação, a motivação da desocupação que estava no papel, que ele foi lá cumprir. Põe no ar.
nós temos aqui 4 mandados para reintegrar a Caixa na posse. O que é? É as pessoas que estão em alguns imóveis aqui do Jocaf, elas assinaram um contrato com a Caixa e elas precisam cumprir algumas condições. Esse programa do Minha Casa Minha Vida, ele é subsidiado, a pessoa paga uma baixa prestação e assume alguns compromissos de não abandonar, de não vender, de não sublocar a Caixa. No caso das desocupações que estamos fazendo hoje, essas cláusulas elas foram quebradas, o processo é público, pode ser consultado, mas então, como houve essa quebra de contrato, a pessoa não pode permanecer na casa e a casa vai ser destinada a outra pessoa que já está inscrita no programa. Eu posso dizer para você que ele não pode abandonar, porque essa casa é para quem não tem casa, é um programa social. Então, se ele abandonou, quer dizer que ele está morando em algum lugar. Depois, ele não pode sublocar, que a casa é para ele, e nem vender. Tanto é que se ele vender, ele não consegue passar essa propriedade em cartório. É até interessante, né, se algum ouvinte estiver pensando em comprar alguma casa ou sublocar, essa pessoa ela não consegue fazer essa transferência de forma legal e fica aí com uma posse, digamos, precária, provisória da casa e pode acontecer um infortúnio futuramente em algum processo judicial. Nessa casa, o beneficiário não mora mais aqui. Eu fiz algumas diligências e não encontrei ninguém morando há um tempo e tem um novo morador há pouco tempo. Agora, os detalhes devem ser consultados no processo, né? Quem tomou a decisão foi o juiz, só me cabe cumprir o mandado. Olha, é uma medida muito dolorosa essa desocupação. Mesmo quando a lei está sendo infringida, ninguém quer sair da sua casa. É uma medida dura, mesmo cumprindo a lei, mediante processo judicial, mediante sentença, é difícil. Mas, no caso, essa pessoa está tomando a vaga de outra pessoa que poderia estar aqui, de outra pessoa que se inscreveu, que respeitou os trâmites. Então é como se furasse uma fila. Mas o Estado brasileiro, eu acho que ele procura zelar pelos seus cidadãos, então está sendo aqui junto ao município, junto à Caixa, junto aos poderes públicos, providenciado um local para que essa pessoa fique resguardada essa noite. Ela, creio eu, não vai dormir ao relento, não vai ficar na rua, ela precisa ser resguardada aí. Parte do processo é feito pela Caixa e pelo município antes do processo vir à justiça. Quando sai o mandado, o juiz pede para fazer constatações, então o oficial de justiça precisa vir ao local algumas vezes por dia, em horários alternados, em dias da semana diferente, e precisa falar com os vizinhos e, mediante isso, a pessoa relata para o juiz o que ele encontrou e o juiz que toma a decisão. Detalhe importante, hoje vai ser um dia de muito trabalho para vocês, porque essa não será a única casa visitada. Sim, nós temos mais 3 mandados para cumprir, né, hoje. Eu sei que também existem mais processos na justiça e que as pessoas, né, possam consultar seu advogado, possam ver se a sua posse está de acordo com o contrato da Caixa, possam tomar todas as suas providências para que uma situação chata, né, constrangedora, às vezes não aconteça, apesar de ser, né, legal e apesar de ser justa. Das casas de hoje, as motivações são as mesmas? Sim, o beneficiário não está em nenhuma das casas que nós estamos fazendo a reintegração da posse hoje. Então, retoma as imagens que eu vou fechar esse assunto aqui. Você sabe quanto se paga quando alguém diz assim, eu estou precisando de casa do programa Minha Casa Minha Vida? Então, vai lá, fecha o contrato, tudo certinho. É de R$ 25 a R$ 80. Esse é o valor mínimo e máximo que são pagos quando alguém tem o Minha Casa Minha Vida vigente. Mas de forma legal. Isso é de forma legal. Porque se isso for cumprido, a pessoa paga por um período de 10 anos. Está aí, ó, esse documento é o documento da desocupação, né, impondo a reintegração, na verdade. É um mandado de reintegração de posse, porque aí essa casa, então, volta aos domínios da Caixa Econômica, né, sai do domínio daquela pessoa que tinha conseguido, né, por uma série de fatores. Pode caber aí até argumentações judiciais, mas essa é a decisão. Então, gente, não vale a pena. Não vale a pena. Seguramente não vale a pena. Tem gente, isso é denúncia.
Tem gente que aluga a casa do programa Minha Casa Minha Vida. Aí ganha um dinheirinho, né? Aluga por 500, 400, aí paga o montante ali de R$25 e ainda ganha dinheiro por cima. Mas isso é uma ação totalmente irregular. Existem outras fiscalizações. Em tempo, nesta casa havia uma mulher grávida. Nós não vamos identificá-la, claro que não. Mas perguntamos à prefeitura o que poderia ser feito, porque trata-se de uma mulher grávida que precisa de amparo. Hoje, por exemplo, ela terá o amparo garantido. Nós não conseguimos outro contato com a prefeitura, que ficou de se manifestar sobre o depois. Mas hoje está garantido, essa mulher grávida será resguardada pela prefeitura. Também mantivemos contato com a Caixa Econômica Federal, mas não fomos felizes na tentativa do contato. Mas a situação é essa: 4 casas desocupadas, reintegração de posse, que foi cumprida hoje de manhã no Jocaf. Fico alerta para aquelas pessoas que estão pensando em alugar casas do programa Minha Casa Minha Vida. Não pode. Ronda fica por aqui, voltamos amanhã. Um grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.